palavra de Deus nessa noite vem para poder nos advertir mais uma vez, e vem para poder nos ensinar que o nosso Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito por todos nós. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele disse assim que o homem não era bom que ele ficasse só. Ele disse que não era bom que o homem viesse se entristecer. E Ele disse na sua palavra que Ele formou a mulher da costela de Adão. Aquela mulher se tornou a imagem e semelhança de Adão, se tornou a imagem e semelhança do homem na terra. Mas a Bíblia nos diz que Satanás, ele é sagaz, e ele vai entrar e ele sempre vai usar uma serpente para poder destruir ou tentar destruir a vida de um casal. Satanás, ele é tão sagaz, e juntamente com ele vem todas as potestades, vem todos os tipos de pombagiras que você possa imaginar. Às vezes as pessoas vão na igreja, vão no templo religioso, simplesmente ouve a palavra, mas não pratica lá fora, não pratica na sua casa, ouve por ouvir, deixa simplesmente a palavra de Deus de lado, e se esquecendo que o seu adversário te odeia. O teu adversário odeia que você se aproxima da presença de Deus. O nosso adversário, ele não quer que eu venha falar, ele não quer que eu venha pregar a palavra de Deus, mas o nosso adversário, ele quer destruir. E é por isso que a palavra de Deus nos diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E é isso que ele tem causado, é isso que ele tem feito uma destruição sobre a vida das pessoas. A Bíblia nos diz então que a mulher sábia é aquela que às vezes passa pelos maus bocados, mas ela sempre está aos pés de Cristo Jesus, adorando e buscando a Ele. Se você pegar outras pessoas que pregam sobre a mulher sábia, é que a mulher sábia tem que ser capaz. O homem tem que trair, e a mulher sábia, para não perder o seu lado, tem que perdoar. A mulher agora sábia que muitos pregam é aquela que tem que ficar lavando vasilha e sendo simplesmente aquela menosprezada. Porque a cultura de Israel, a mulher naquela época ela não tinha autoridade. A cultura de Israel, aquele povo, quando as mulheres, elas quando chegavam-se um homem para apresentar-se ou bater um papo, as mulheres teriam que se esconder porque elas não tinham autoridade. Mas com o passar do tempo, hoje nós podemos ver que as mulheres, elas têm autoridade sobre a vida e sobre a casa, têm autoridade para falar da palavra de Deus. Mas se esquecendo também que Satanás, ele está por detrás, caçando um meio, caçando uma brecha para poder tentar destruir. Caçando uma brecha, porque se a mulher, ela não satisfaz o marido, lá na rua o marido vai encontrar uma que vai satisfazer. Se o homem não satisfazer a mulher, lá na rua, ela vai encontrar um que vai satisfazer. Irmão, como você pode falar isso? Apóstolo, mas por que nós estamos na igreja e como isso pode acontecer? Se não fosse assim, Davi não teria concubinas. Se não fosse assim, o rei Salomão não teria várias mulheres e Abraão não teria pegado Agar como a sua mulher. A palavra de Deus é que as pessoas às vezes não pregam a realidade. As pessoas só passam um corretivo e deixam aquela cicatriz lá, mas se mexer nela vai sair sangue porque ela não se curou. Nós precisamos aprender, principalmente as pessoas que são casados, precisam aprender que a vida a dois é difícil, mas que a vida a dois tem que haver diálogo, e você que é mulher tem que respeitar o seu marido, e o seu marido tem que respeitar você. Ambas partes não podem agora simplesmente elevar a voz ou querer ser o melhor ou querer ser o tal, porque nós sabemos que Deus, ele deixou o homem como cabeça. Mas aí nós podemos ver que todas as mulheres crentes, pastoras, talvez outras vão dizer, não é por aí. Satanás, ele sabe que a mulher é sentimental, e Satanás, ele sabe que o homem, ele não é romântico. A natureza do homem não é mandar flores, não é mandar bombom, não é falar mensagem. A natureza do homem é uma natureza terrível, uma natureza animal. O homem, ele não consegue ser como muitas pessoas falam dessa forma, romântico, porque o homem tem o seu lado que na qual ele sempre vai estar insatisfeito. É a raça humana, é a raça do homem, mas a mulher é sentimental. E o diabo, sabendo disso, ele vai fazer o que? Ele vai implantar. Ele vai implantar uma situação, vai causar um meio para que a pessoa venha se distanciar. A pombagira cigana é uma pombagira que na qual ela entra no corpo da pessoa, da mulher,
e faz com que o esposo venha olhar para aquela mulher e não venha sentir desejo por a sua esposa mais. Mas a pombagira do cemitério, a rainha do cemitério, ela entra na vida de uma outra pessoa lá fora. E ali, quando bate os olhos, uma pessoa, a mulher está com a cigana, a pombagira cigana, e a outra está com a do cemitério, Padilha. Quando bate o olho lá fora, se cruza e dizem: é essa, eu vou ficar. Se esquecendo que agora a sua família cá está sendo destruída e dividida, e você não tem prestado atenção sobre o que está acontecendo na sua vida espiritual. Você simplesmente, nós viemos no culto a Deus adorarmos e buscar a presença dEle. Não é simplesmente para nós sair do nosso lar, mas viemos para aprender. Porque cada vez que você vem buscar a presença de Deus, o diabo te odeia. Cada vez que você se achega perto de Deus, ele quer te destruir. Ele quer acabar contigo. E nós sabemos disso. Então é preciso nós vivermos para Cristo Jesus. É preciso nós sairmos do nosso acomodismo. A Bíblia então nos diz dessa forma que a mulher sábia edifica a sua casa. Mas de que maneira? Sendo a mulher benigna, sendo a mulher na qual vai conversar com o seu esposo. A Bíblia nos diz dessa forma que a separação não provém de Deus, o divórcio não provém de Deus, e o próprio Jesus disse que o divórcio jamais provém de Deus. Mas estudando a Bíblia Sagrada, eu pude entender e compreender que quando ele fala sobre o divórcio, naquele tempo as mulheres eram casadas porque Deus ordenara com quem a pessoa iria casar. Mas existiam pessoas que Deus não falava nada e as pessoas simplesmente se ajuntavam e se casavam. E a Bíblia nos diz que Jesus ele falou dessa forma pela dureza do coração do homem. É melhor que separe. Ou seja, pela dureza, é melhor ele separar do que ele viver numa relação em que na qual ele vai estar sendo destruído, ou perigoso ele até destruir a própria família. É melhor que se separe. É o que a palavra de Deus nos adverte. Mas quando você vê um crente, ou talvez uma pessoa aqui na qual você sempre acompanhou e você viu, separou fulano de tal, a primeira coisa que as pessoas começam a apontar é dizer: mas talvez fulano de tal era ruim, talvez era desse jeito, por isso que não deu certo. Só que quem pode saber e quem sabe é só quem convive junto. Nem a mãe, nem o tio, nem a tia, nem a avó, nem o bisavó vai conhecer de verdade nem o esposo e nem a esposa. Só vai conhecer de verdade aqueles que convivem 24 horas, que dormem junto, sabe dos erros, sabe das fracaturas, tudo. É a mulher e o homem que são casados. A parte mais difícil é quando você casa. E quando você casa, entra a família no meio para poder dar palpite. Entra a família no meio para poder agora chegar e atrapalhar o seu relacionamento. Que às vezes você não tem como nem viver nem se alegrar. Mas a palavra de Deus nos diz que era para ambos sair da casa e ambos ajuntar, ou melhor, casar-se e deixar os pais. O homem deixará o pai e a mãe, a filha deixará a mãe e o pai, se unirá. E os dois se unidos se tornará uma só carne e uma só pessoa. A Bíblia não diz que quando eu e você nós casamos, a família vai junto. A Bíblia não diz que quando eu e você casamos, as pessoas têm que dar palpite. Mas quem tem que dar palpite é simplesmente você, como diz o ditado lá fora: entre briga de casal e mulher, ninguém mete a colher. Porque quem conhece é simplesmente os dois. Quem convive é simplesmente os dois. Mas a parte que eu fico mais triste, até que não é o lado carnal, a parte que eu fico mais triste é que as pessoas dão lugar para Satanás. E que as pessoas conhecem as artimanhas dele. A parte mais triste é essa parte. Porque Satanás, você não vê ele entrando. É como se fosse um carrapato que entra na perna e passados os dias você vai dormir, passa a mão e vê acha que isso é uma verruguinha. Quando você vê, já virou uma mamona. Já virou um carrapato grande que estava chupando sangue. Assim é Satanás. A sua vida não vai ser destruída no piscar de olhos, não. Vai levar um tempo. Vai levar um tempo para poder desestruturar. A vida do ser humano na terra é passageira. E às vezes perdemos tempo com coisas divisas demais. A Bíblia nos diz lá no livro de Coríntios, no capítulo 7, onde o apóstolo Paulo fala de casamento.
E o apóstolo Paulo diz dessa forma que a mulher tem que satisfazer o seu marido na cama. A Bíblia diz claramente que tem que fazer o sexo, se possível, todos os dias. É o que está escrito sobre a palavra de Deus. Que talvez você nunca ouviu uma pregação, nunca ouviu uma palavra coerente sobre a verdade de Deus. E se não havendo, vai haver uma divisão. A pombagira entra no meio para haver uma separação. E ali começa a se esfriar. Sabe por que eu falo de pombagiras? Porque eu tenho um estudo de demonologia, na qual eu sei as artimanhas que elas atuam no casamento para poder destruir. Uma vida destruída, um casamento destruído, toda a família é derrachada. Toda a família fica destruída, fica triste pensando, mas olha, a pessoa era casada, tinha filhos e tudo, e agora? Como que vai crescer essa criança? Não, mas ele dá a pensão. Mas não é a mesma coisa. O filho, quando ele crescer, ele não vai ver a união, ele não vai ver a harmonia de uma família. Simplesmente ele vai dizer: aonde está o meu pai ou aonde está a minha mãe? Verdade, Deus. E de repente Satanás vai colocar na mente dessa criança e vai dizer: eles lhe abandonaram, não te amaram. E essa criança cresce revoltada, dizendo dessa forma: então eu nunca os perdoarei. Plano de Satanás desde o princípio. A nossa vida é cheia de erros, mas o bom é que Jesus, ele não vai puxar sua capivara, ele não vai puxar aquilo que você deixou em falta. Simplesmente hoje ele é o nosso advogado, o nosso ajudador. Ele é aquele que está conosco, aquele que nos protege e aquele que nos ama. Você também não pode viver simplesmente com uma pessoa na qual você está engolindo ou levando pela barriga. Porque a Bíblia nos diz dessa forma: ou você ama ou você não ama, ou você é ou você não é. Nós devemos, irmãos, nos consertarmos perante Deus, porque antes de acabar o ano, e o ano de 2018, o projeto de Satanás em 2017 era descasar famílias. E quantas pessoas que foram separadas? Quantos namorados que namoravam, mas houve traição, separação, adultérios, e acabou. E as pessoas ainda estão brincando. E o pior, são crentes dentro de igrejas. São pessoas que conhecem a palavra, andam com a palavra, estão com a palavra, dizem que se morrer agora vão para o céu. Mas não é por aí. A Bíblia nos diz que nós temos que nos converter, que nós temos que nos arrepender de todo o nosso coração, para que assim Deus, ele possa nos perdoar e nos salvar. A vida, ela é difícil e ela é complicada, mas quando eu e você aprende a amar a Cristo Jesus de verdade, aprende a amar a Deus acima de qualquer coisa, você pode perder quem você está do seu lado, que você não vai se abater. Porque o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. É aquele que nos consola nos momentos mais difíceis da nossa vida. É aquele que quando você chora, ele está perto de você. É aquele que você fala com Deus e pergunta para Deus: mas Deus, há tanto tempo, ó Deus, que eu estou te pedindo. Há tanto tempo que eu estou orando e minha vida está ruim. O meu casamento está fracassado, eu não sou feliz na vida sentimental, ó Deus. Mas o Espírito Santo está do seu lado. Às vezes o problema talvez não está na esposa, talvez está no esposo, só que o esposo não consegue reconhecer. Às vezes o problema não está no esposo e está na esposa, só que também ele não consegue reconhecer que o problema está nele, porque cada ser humano quer ser certo. Mas quando eu li a palavra de Deus, eu compreendi que muitas das vezes nós temos que reconhecer os nossos erros. Vai existir homens machão que eles pensam que se achar um homem bonito já é viado, já é gay. Vai existir pessoas machão, então não pode ir para Israel, não, porque lá se cumprimenta homens, são beijos na face. Se nós pegarmos a cultura de Jesus e trazer para Carlos Chagas, todo mundo vai zombar e caçoar, porque ali é beijo na face, homem com homem, beijo na face ou na testa. Então nós precisamos estudarmos e ter o conhecimento de Deus. Muitas das vezes, como vários casais conversam comigo e pedem conselho à minha pessoa, muitas das vezes chegam na minha casa e falam dessa forma: mas o demônio está no meu marido. As pessoas que são crentes têm o costume de dizer que Satanás, você é Satanás.
se esquecendo que a própria pessoa que está falando é que está dando lugar para o diabo, mas não consegue reconhecer. Verdade. A pessoa sempre, quando é um cristão, vai dizer: se for uma mulher, você é um demônio. E às vezes quando minha mãe fala, mas você só fica chamando Satanás, porque lá em casa às vezes eu falo: Satanás, demônio, te repreendo. E minha mãe tem medo de demônios. Ou seja, se nós não repreendermos Satanás, quem vai repreender ele? Ele não pede licença. É verdade. Ele não bate na porta. Ele vem e entra. Aí você construiu com tanta dificuldade, você lutou, você sofreu com tanta dificuldade para você ter um casamento. Nesse casamento nasceu um fruto de um filho e depois você perde ele fácil. Para perder é mais fácil do que conquistar. A Bíblia nos diz que quando o irmão está magoado, em Provérbios capítulo 14, quando o irmão está magoado, você consegue ganhar a cidade inteira, mas aquele irmão que ficou magoado, você não consegue conquistá-lo. Verdade, Deus. Foi o rei Salomão que disse isso. Você não consegue conquistar aquele que está magoado, que está triste, mas você consegue ganhar as almas de Carlos Chagas inteira. Ele fala assim lá na palavra, que pode conseguir ganhar as almas sobre Israel, mas aquela pessoa que estava magoada não consegue ganhar. E às vezes, em pequenas atitudes, nós machucamos as pessoas. E existem muitos casamentos onde que a mulher faz sexo simplesmente por fazer, não demonstra o seu amor verdadeiro pelo seu marido, e pensando ela que simplesmente está enganando o seu esposo, mas está enganando a Cristo Jesus de Nazaré, está enganando a si próprio, e além disso, está dando lugar para Satanás. A salvação não é simplesmente nós vir no templo. A salvação não é simplesmente nós casarmos e pensarmos que está tudo bem. Mas a salvação, ela vem, são grandes fatores que vêm para poder se ajuntar, para nós poder receber ela. A pessoa que é casada, a Bíblia diz que o homem solteiro, ele tem a disponibilidade para ele fazer a obra de Deus. Mas quando ele casa, ele tem que cuidar primeiro dos seus filhos e da sua filha, e ele para um pouco de fazer as coisas de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse dessa forma: não é bom que um homem venha se casar, mas se ele não aguenta, é melhor que ele case-se. Porque o solteiro tem mais oportunidades para poder ir no pena, levar a palavra de Deus. Um casado, ele não vai ir lá. Ele não vai colocar a sua esposa em um lugar sujo. Não dá para colocar. A palavra de Deus, ela nos ensina e ela é a verdade. E nós precisamos aprendermos. Porque se talvez o esposo, nós sabemos que filmes pornográficos levam para o lago de fogo, manda a concupiscência e o desejo dos olhos que desceu para o coração, e ali sentiu-se uma atração. E quando nós simplesmente, ou uma pessoa vai para os vídeos pornográficos, ali simplesmente ele está deixando de amar a sua esposa, está deixando de amar o seu esposo, e ele está, ou ela está compactuando com aquela cena, aonde que entra a pombagira Maria Rosa, para poder destruir a sua vida sentimental. Como eu disse, não vai ser no estralar de dedo. E quem é o culpado? O culpado vai ser sempre aquela pessoa que não deu o amor merecido em ambas partes. E se Jesus voltar, e a mulher, se for a mulher, ela poderá perder sua salvação, porque ela é culpada. Mas irmão, não é culpada não, porque simplesmente a salvação individual não é culpada não. Se você casou é porque você quer fugir do mundo. Você não quer ter outras pessoas, não quer ter outros maridos, não quer ter outras mulheres. Como o dia que eu casei, eu disse para o padre assim: estou casando com a sua alma. Eu não estou casando com a Wenda, mas com a alma dela. E por que com a alma dela? Ele olhou para mim e disse: estranho, hein? Porque simplesmente o rosto vai envelhecer, ou talvez sofre um acidente, fica deformada, perde ambas partes do corpo. Mas simplesmente quando você ama a alma, você vai continuar amando do mesmo jeito. Você vai continuar olhando para a pessoa e vendo aquele mesmo amor que você conheceu. Mas o amor está extinto para muitas pessoas, porque existem muitos que decepcionaram e não acreditam no amor mais. Mas o amor está aí, ele está à porta. Mas a ignorância do ser humano, a Bíblia diz em Coríntios que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, para que a glória de Deus não resplandecesse.
A Bíblia diz que quando nasce uma criança, o céu fica em festa, porque é fruto do eterno Deus poderoso. Nessa noite o bispo Ricardo está com oportunidades, para poder dar oportunidade, ficar à vontade em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Santo, santo nome.